Olá, seja bem-vindo ao canal SOS Agrimensura. Eu sou o engenheiro Aroito Cardoso e no vídeo de hoje vamos fazer uma introdução sobre topografia. Neste vídeo vamos entender o objetivo da topografia, a finalidade da topografia, o conceito de topografia e várias outras informações a respeito do tema. Eu deixei uma frase que diz o seguinte: como entendemos o terreno para construir, planejar e produzir? E isso já nos dá uma noção sobre o que é topografia. Pois bem, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Vamos nessa! De cara, nós temos logo uma pergunta: o que é topografia? Você sabe o conceito de topografia? A topografia está presente em tudo que fazemos dentro de uma obra, desde o início até o final. Mas vamos verificar a definição. A topografia é a ciência que estuda o conjunto de princípios e procedimentos cujo objetivo principal é a representação gráfica da superfície terrestre, com suas formas e detalhes, tanto naturais quanto artificiais. Portanto, a topografia é uma ciência que emprega métodos, técnicas e equipamentos para que seja possível coletar informações sobre a superfície terrestre e assim gerar informações quanto à sua forma, à sua dimensão, sendo que isso é aplicado para uma faixa, uma parcela delimitada da superfície terrestre, ok? Então, nós temos um outro conceito, uma outra definição. De acordo com Dolbeck, 1989, a topografia tem por objetivo o estudo dos instrumentos e métodos utilizados para obter a representação gráfica de uma porção do terreno sobre uma superfície plana, muito próximo daquilo que já explanamos na primeira definição. Então, tem o estudo dos instrumentos e os métodos utilizados para obter a representação gráfica de uma porção do terreno. Nunca esqueçam, a topografia tem uma limitação e existe um outro ramo dentro da agrimensura e da cartografia chamado geodésia, que aí trata-se de uma porção mais ampla, ok? Mas isso, ao decorrer do curso aqui no nosso canal, nós iremos abordando e isso vai ficar um pouco mais claro. A topografia, de acordo com Spartel 69, tem por finalidade determinar o contorno, a dimensão e a posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre. Veja que os três conceitos nos dão a ideia de limitação, ok? Mais a fundo, quando estivermos estudando mais a fundo aí a topografia, nós vamos entender o que é essa parcela limitada da superfície terrestre. Objetivo principal da topografia. O objetivo principal da topografia é empregar técnicas e métodos para que seja possível realizar o levantamento topográfico, de modo que se consiga obter informações como ângulos, distâncias e desníveis, para que, numa parcela limitada da superfície terrestre, seja possível representar essa superfície em escala adequada. Na tela nós temos a imagem de um equipamento e dois profissionais segurando ali uma baliza, né? Nós temos aí algumas curvas, né, de níveis aí representadas, né, com aí o valor da sua elevação ou cota. Nós temos aí as dimensões aí de um piquete a outro, né? Então nós temos aí uma representação, nós temos aí uma introdução do que seria essa representação gráfica de uma superfície aí limitada. Portanto, esse é o objetivo principal da topografia. Seguindo, nós temos que entender o seguinte: para eu fazer, né, para fazermos aí um levantamento topográfico, né, um trabalho prático na topografia, nós precisamos aí de alguns passos. Então, para isso, o primeiro passo é tomarmos aí a tomada de decisão, é definir o que queremos. Eu costumo dizer que quem não sabe o que quer não consegue comprar solução. Então, o que ocorre? Nós temos aí que entendermos qual é o tipo de levantamento que nós queremos, qual é
o desejo do nosso cliente. O que é que ele necessita? Qual é a necessidade do nosso cliente? É aqui na tomada de decisão, no planejamento, que nós vamos entender que equipamento utilizarmos, né? Que meios nós vamos empregar. Às vezes o profissional ele sai a campo, mas esquece a baliza, esquece a trena, né? E às vezes chega no campo para estacionar o equipamento, esqueceu a trena, não consegue medir a altura do equipamento. Aí ele vai lá e faz um esquema ali, mede a altura mais ou menos, já errou na elevação, na altura do equipamento. Então no transporte de cota, né, de elevação, já deu algum erro aí no levantamento, né? Então a tomada de decisão ela é muito importante. É nesse processo aqui que nós vamos definir que equipamentos e meios nós vamos empregar. Quando nós fazemos aqui, concluímos o nosso planejamento, nós vamos a campo, né? E aí, de posse dos nossos equipamentos, acessórios, instrumentos aí todos calibrados, manutenidos, organizados, nós vamos fazer aquisição de dados, ou levantamento de campo, ou levantamento topográfico propriamente dito. Então nós, ao realizarmos esse levantamento, coletarmos os dados, né, quer seja um levantamento planimétrico, que nós vamos verificar à frente, altimétrico ou planialtimétrico, cadastral ou não, né, nós vamos verificar isso mais à frente, não se preocupe agora. Então nós vamos adquirir os dados, coletar, fazer um mapeamento. De posse de todos esses dados, então nós vamos aí para o escritório, onde nós vamos fazer os nossos cálculos e processamentos. Então nós vamos descarregar os nossos equipamentos num software apropriado, topográfico. Nós vamos verificar a precisão desses dados, verificar se os nossos dados estão de acordo com as normatizações, né? Se a precisão altimétrica, planimétrica e angular está dentro daquilo que se espera para o projeto, perdão, ok? E depois disso, nós vamos para a representação, fazermos os nossos projetos. Então nós descarregamos os dados, nós verificamos que eles estão na precisão que nós necessitamos, e aí nós então vamos para um software adequado para fazermos a representação, delinearmos, darmos formas ao nosso projeto, de modo que a gente consiga pegar esses dados que nós selecionamos, coletamos em campo, e nós vamos aí representar, dar forma ao nosso projeto, dar forma a essa parcela limitada ali que nós coletamos esses dados, ok? Dito isto, nós então, depois de fazermos o projeto, elaborarmos as nossas tabelas de coordenadas, elaborarmos todas as dimensões que nós necessitamos, perdão, depois de fazermos todo o processo ali de escritório, nós vamos então fazer a locação. Então aí nós vamos utilizar o nosso equipamento, estação total, né? Vou fazer um adendo aqui, que algumas pessoas perguntam: professor, e o GPS, o RTK, os GPS geodésicos, que eu vou generalizar aqui, que engloba aí todos os equipamentos de geodésia, ele não é um equipamento de topografia. Nós vamos entender mais à frente que a topografia é uma parcela limitada da geodésia, mas aqui no caso o GPS é um equipamento geodésico, né? Então aqui nesse momento nós estamos tratando apenas de topografia clássica, ok? E nós não vamos misturar isso, mas à frente a gente vai destrinchar melhor todas essas informações. Então, de posse da nossa caderneta de campo, de posse da nossa tabela de coordenadas, nós vamos aí fazer a locação dos nossos pontos na obra. Então eu vou trazer um exemplo para vocês. Às vezes nós temos uma obra aí que é necessário nós fazermos a locação das sapatas. Então é necessário locar os 4 cantos das sapatas, né? É necessário locar ali o eixo por exemplo, um pilar, onde que vai, né, o pilar, a ferragem. Então locar ali onde cada uma das estruturas numa determinada obra vai passar, o eixo de uma estrada, ok? Então várias informações. Levantamento topográfico, né? O que é um levantamento topográfico? Você deve estar se perguntando. Então o levantamento topográfico, ele nada mais é do que as técnicas utilizadas, né, um conjunto de técnicas utilizadas para representar ou medir com precisão, né, os detalhes de um terreno ou de uma parcela que se deseja determinar ali sobre a superfície terrestre.
Essas informações que se desejam determinar podem ser elementos naturais, como acidentes geológicos, né? Taludes, pode ser árvores, são elementos elementos naturais. E pode também ser elementos não naturais, que são obras de arte especiais, como as que são criadas pelo homem, como edificações, né? Postes, várias informações que são criadas pelo homem, né? E representar ali o seu relevo, a sua forma, ok? E ele é muito empregado em projetos de engenharia, arquitetura e planejamento urbano. O levantamento topográfico, ele pode ser quando nós empregamos ali a estação total, o teodolito. Ele pode ser planimétrico, quando eu determino apenas x e y, desconsiderando aí a determinação da elevação ou a cota, ou utilizando o mesmo equipamento ainda nós conseguimos ali um levantamento planialtimétrico, que é quando eu consigo juntar, né, x, y, z, ou seja, eu consigo determinar tanto a sua geoespacialização ali, né, em x e y, como também a sua elevação. Então eu saio de um levantamento topográfico que é em 2 dimensões para um levantamento topográfico ali tridimensional. No entanto, existe aqui o nosso nível geométrico, né? Então, o nivelamento geométrico, eu faço a determinação da minha elevação, meu transporte de cota, o meu nivelamento, ou seja, determinação de distâncias, diferenças de níveis de um ponto a outro. E aqui, nesse método, eu consigo determinar apenas a elevação ou a cota. Eu não consigo fazer a geoespacialização ou transporte de coordenadas com este equipamento, ok? Mas a topografia, para que ela consiga realizar com plenitude ali a sua finalidade, ela necessita ser dividida, ou na verdade, ela foi dividida em topologia e topometria, né? Mas o que é topometria? Ou o que é topologia? A topometria, ela é o ramo da topografia que trata da medição precisa dos elementos no terreno. E já a topologia estuda as relações espaciais entre os elementos do terreno sem considerar medidas exatas. Ou seja, vamos aqui às características. A topometria, ela utiliza-se equipamentos, né, diversos como teodolito, estação total ou mais modernos, para realizar medições de distâncias e ângulos e desníveis, para produzir representações quantitativas e geométricas como plantas, perfis, cortes, né? Sendo que ela se preocupa com a forma, o tamanho, a posição e a posição exata dos objetos. Ou seja, a topometria vai cuidar de medir, ela vai mensurar os dados, ela vai determinar as coordenadas, ela vai determinar a altitude, a elevação dos pontos, ela vai dar as dimensões, o tamanho, ok, dos elementos. Já a topologia, ela vai analisar a conectividade das formas, independente de medidas exatas de distância ou ângulos. É a forma do objeto que ela quer verificar. Por exemplo, eu faço um levantamento topográfico aqui utilizando os métodos da topometria sobre uma serra, ok? Então eu vou lá com a topometria, faço a coleta de vários pontos em cima desse morro, coletando ali as coordenadas x e y e z e a elevação, e vou fazendo todo o processo até que eu consiga mensurar toda a área desse morro. Então a partir disso eu vou utilizar elementos, ok? Para que eu consiga topologicamente representar a forma desse morro como ele é por fora, ou seja, aquilo que nós conseguimos ver ali, ok? Que está diante de nós, a forma desse morro, ok? Dessa serra. E ela é muito utilizada para mapear relações espaciais em SIG, Sistema de Informações Geográficas, ok? SIG ali utiliza muito a questão das formas, né? Cuidado com o banco de dados, enfim, é uma disciplina um pouco mais lá à frente, que a gente vai ver, não vamos aqui confundir. E ela utiliza ali as relações de vizinhança, adjacência e acessibilidade dos dados. Então, recapitulando, vamos aqui entender, massificar um pouco
como que funciona a topografia, a topologia e a topometria, ok? Então, a topografia, ela vem do grego, que significa topos, graphem, ou seja, topos seria lugar e graphem descrever. Então, a topografia ela é responsável por descrever o lugar. No entanto, para que ela consiga fazer essa descrição, ela precisa se apoiar na topometria e na topologia. Ela precisa inicialmente, né, da topometria, que significa ali no grego topos metron, né, que significa lugar e medida, ou seja, a medida do lugar. Então, para eu conseguir descrever um lugar, eu tenho que saber as suas dimensões. Eu tenho que saber onde está localizado, ok? Eu tenho que saber essas características. E para que eu consiga ver essas características, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um levantamento. Eu tenho que coletar informações. Então, a topometria se apoia na planimetria, ok? E no levantamento planimétrico, né? Esse levantamento planimétrico ele pode ser tanto cadastral como só um levantamento planimétrico básico. No levantamento planimétrico básico, eu vou apenas determinar ali os limites, né, ou os vértices para determinar ali a área dessa parcela que eu quero levantar. E ele pode ser ainda cadastral, ou seja, eu vou cadastrar ali todos os elementos que estão constituindo aquela parcela, estão presentes ali naquela parcela, sem levar em consideração a sua elevação. Ou então eu vou me apoiar na altimetria, ou seja, eu vou fazer o meu nivelamento, ok, para determinar as elevações, as cotas do meu terreno, ok? No entanto, quando eu junto planimetria com altimetria, eu tenho a planialtimetria, que seria nada mais, nada menos do que fazer todo o processo que eu faço na planimetria, sendo cadastral ou não, mas agora, além de cadastrá-los e determinar as coordenadas x e y, eu vou determinar ali também as elevações. Então, eu vou coletar informações, né? E vou determinar ali também x, y, né? E aí eu ficaria com os dados x, y, z, ok? Mas para que eu consiga completar tudo isso, eu tenho ainda que fazer uso da topologia, que seria nada mais, nada menos do que topos lugar e logos estudo. Então eu preciso medir as informações, coletar, verificar onde que está localizado esse objeto ou essa parcela, os elementos que constituem essa parcela, e aí eu vou estudar esses elementos, né? Para estudar esses elementos, eu vou verificar continuidade, eu vou verificar ali a adjacência, eu vou verificar semelhança, eu vou verificar, por exemplo, eu fui fazer um levantamento ali planimétrico e eu coletei uma casa, ok? E do outro lado, adjacente ali próximo, né, colado, eu coletei outra casa, fiz o levantamento de outra casa. Então eu vou verificar nessa adjacência como que estão a forma desses elementos, como que um está em relação ao outro, né? Se está deslocado, se não está, né? Como é que é a forma, tá? Sem levar em consideração as medidas, né? Ou as coordenadas desses elementos. Para isso, eu preciso gerar uma conexão e relação espacial entre esses objetos, tá? Então vamos imaginar aí um rio. Eu tenho um segmento de rio, eu quero coletar, então eu coleto vários pontos ali, né, as margens desse rio, e eu quero ali determinar o contorno desse rio. Então eu coleto vários pontos, né, que aí nós vamos ter aí os pontos, né, os nós, e nós vamos ter aí as linhas, as arestas. Então, igual o exemplo do morro também, eu coletei vários pontos e eu liguei esses pontos através de linhas, de arestas. Então eu consigo modelar, dar forma a esse elemento, assim como eu posso dar forma linear a este rio, né? A partir disso, num software específico, eu consigo dar um offset, né, de uma borda a outra. Eu consigo também determinar ali o eixo deste rio, né? Então, para recapitular aí, seria mais ou menos isso. Então, eu preciso, para descrever um local, eu preciso medir esse local, eu preciso coletar as informações dele, onde que está, como é, né? Então eu venho aqui para a topologia, né, que é a forma. Então, um objeto X localizado, né, na coordenada tal, com a dimensão tal, e representa uma forma, né, conforme a gente vai determinar ali, ok?
Então, vamos representar isso, vamos entender como isso funciona. Então, aí nós temos uma pirâmide, né? E essa pirâmide, ela está representada aí, né, em centímetros. Então, nós temos a altura dela como teto superior 5 centímetros e nós temos que ela tem uma base aí quadrada, né, de 4 metros por 4 metros. Então, se eu quisesse verificar essa pirâmide aí que está no espaço, né, de forma planimétrica, então agora nesse momento entendam que vocês estão olhando a pirâmide de cima, nós verificaríamos apenas uma planta baixa, né, que seria um objeto ali de 4 por 4 metros, é como se nós estivéssemos vendo apenas a base, ok? Mas quando nós vamos aí para a representação altimétrica, nós temos que o ponto 5 seria o topo da pirâmide, ok? Então, nós vamos descendo. Temos o topo da pirâmide, descemos ali para 4, né, centímetros, 2 milímetros, até que nós chegamos ali no nível 0, né, na altura 0, que seria ali a base da pirâmide, ok? Mas se nós quiséssemos representar ela de forma planialtimétrica, seria essa representação aí, um quadrado de 4 por 4 centímetros, né? E aí a vista de cima sendo representada aí a partir do pontinho, né, de altura 5, nós temos aí a nossa pirâmide representada de forma planialtimétrica, ok? Então, qual que é a importância e a aplicação da topografia? Onde que ela é aplicada, né? Então, qual que é a importância dela? Então, ela é essencial para representar com precisão o relevo e os detalhes do terreno, como nós já dissemos aqui anteriormente. Ela é crucial em obras de engenharia, agrimensura e planejamento urbano por garantir segurança, economia e eficiência, tá? E ela pode ser aí empregada nas obras de construção civil, ela pode ser representada nas obras em projetos de agricultura, ela pode estar presente aí em obras públicas e também ainda na área de mineração. Eu trouxe essas 4 áreas porque eu acredito que nós vamos conseguir abordar melhor as suas aplicações, até porque nós vamos verificar que acaba que os tipos de levantamento se repetem. O que vai mudar muito ali um pouco é a finalidade com que esse levantamento será utilizado, ok? Então, nós temos aí na construção civil, nós podemos empregar um levantamento topográfico do terreno, né? Nós temos aí os projetos de implantação de obra, nós podemos aí nas obras de terraplanagem e estradas, nós temos aí controle geométrico de obras, nós temos aí um as-built, né? Que é o pós-obra, ou seja, no as-built, nós vamos fazer o levantamento assim quando a obra finaliza, identificamos o que foi coletado e analisamos com o que foi feito anteriormente, e aí nós fazemos ali a revisão do projeto, né? Nós informamos aquilo que foi modificado, para daí nós termos aí várias diligências com relação àquilo que foi proposto e aquilo que foi executado. Então, esse levantamento topográfico ele pode ser aí cadastral ou não, como nós já dissemos, ele pode ser apenas planimétrico ou planialtimétrico, ok? Nos projetos de implantação de obra, é bom verificarmos que nós já fizemos ali o nosso projeto, né? Nós já determinamos como é que vai ser as nossas tabelas, as planilhas de coordenadas, de locação, e estamos ali locando essa obra. Ou ainda, locação de obras de infraestrutura, drenagem, né? Asfalto, né? Pavimentação, ok? Controle ali do processo ali, porque às vezes a topografia pode não ser utilizada, mas ali na hora de medir ali a altura de leito, subleito, base, subbase, né? As camadas de revestimento ali dessa pista, né? Dessa estrada, né? Então tem toda essa abordagem nas obras de construção civil. E aí no caso da agricultura, nós temos aí que pode ser utilizada nas obras de georreferenciamento de propriedades rurais, que é o famoso georreferenciamento. Nós temos aí agricultura de precisão e mapeamento de áreas produtivas. Nós temos aí projetos de irrigação e drenagem, construções rurais. Então, às vezes, o proprietário ele quer saber de que forma ele pode aproveitar melhor o terreno da sua área rural.
como que ele pode fazer melhor a sua plantação, né? Então o camarada pode ter uma lavoura, né? E saiu aí uma matéria que ele tem que economizar o seu espaço, que antes era de 2 por 2 metros ali a distância de uma árvore para outra, e ele quer diminuir isso, e ele quer saber quantas árvores vai caber precisamente dentro desse local. Então ele pode fazer esse manejo, esse cuidado através da topografia. O georreferenciamento de propriedades rurais é de suma importância. Todo o processo hoje que envolve o meio rural, desde a venda do gado, desde várias outras informações, até como pedir empréstimos aí, né, solicitar empréstimos bancários, né, é necessário que se tenha aí a utilização do georreferenciamento rural, que vai proporcionar aí um CAR, né, um cadastro ambiental rural e vários outros processos, né? E nos projetos de irrigação e drenagem e construções rurais é de suma importância, né? Então, nos projetos de irrigação e drenagem é necessário que saibamos aí o desnível do terreno, né? Para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível a gravidade, né? E aí, através da gravidade, nós economizamos aí alguns cascalhos aí com relação à utilização de máquinas para bombeamento de água, né? Enfim, assim também como na questão das construções aí de barragens, né? De áreas de contenção de água, ok? No caso de obras públicas, nós temos aí projetos de pavimentação de rodovias, nós temos aí obras de drenagem, saneamento, construção de escolas, hospitais, prédios públicos, né? Nós temos aí construção de pontes e viadutos, nós temos obras de contenção e estabilização, né? Às vezes você está fazendo uma obra aí numa estrada, ou hoje, né, durante essas questões aí climáticas, nós temos muitos movimentos de massa, né? Então os projetos de geotecnia hoje são muito subsidiados por levantamentos topográficos. Então, primeiro faz-se ali o primitivo da área, né, dessa encosta, quer seja por equipamentos de topografia clássica ou não, ou aerolevantamentos, e aí a gente tem aí a determinação desse primitivo que vai conciliar aí, né, ajudar no cálculo, né, nos estudos geotécnicos aí, né, a utilização de vários instrumentos. Então, a topografia está presente em várias frentes de trabalho, né? Então aí em obras públicas seria nesse caso empregado aí em diversas situações conforme já mencionado, né? E em parques, praças e urbanização, né? Regularização fundiária e planejamento urbano ainda, né? Então na regularização fundiária nas áreas urbanas é necessário saber a dimensão do lote, principalmente no que diz respeito aos órgãos de cadastro imobiliário, né? As prefeituras aí, elas precisam verificar a questão do Imposto Predial Territorial Urbano, que é o IPTU. E muitas vezes as plantas genéricas de valores, elas estão um pouco desatualizadas. Por quê? Porque os elementos cartográficos, né, ou topográficos que a prefeitura utiliza, eles acabam por fazer com que a planta genérica de valores fique desatualizada. Então é necessário implementar um cadastro técnico multifinalitário, ok? Com elementos, uma base cartográfica bem ampla e que vai ser subsidiada pela topografia, ok? E ainda esquecendo, para não esquecer, nós temos aí a questão da sinalização viária e urbanização, ok? Já foi até mencionado aqui anteriormente. Então, na mineração, nós temos aí planejamento e implantação de mina, locação e controle de cava. Planejamento e implantação de mina. É necessário que numa mineração se tenha o georreferenciamento de uma área, ok? Saiba quais são o tipo de vegetação que tem ali nessa área, ok? Esses elementos bem catalogados, ok? Então a topografia vai conseguir delimitar essa área, porque através do georreferenciamento dessa área, através do mapa que vai ser gerado, vai subsidiar a mineradora a requerer a sua licença ambiental junto aos órgãos ambientais, ok? Então locação e controle de cavas. Então à medida com que se fez o primitivo ali, né, dessa área onde vai ser escavada, vai se acompanhando todos os cortes, né? Todos os cortes que vão sendo feitos ali, para que a gente possa fazer o controle, né, da quantidade de material que está sendo ali
coletado, né, retirado ali. E com isso, esse material que vai sendo transportado, nós vamos ali criando pilhas de bota fora, né? Bota fora, bota espera. Então são elementos que costumeiramente o engenheiro irá ver, né, aí nas obras de engenharia. O bota espera é um material que poderá ser utilizado, né, para algum meio, e o bota fora é um material que já vai ser ali descartado, né? Então nós temos aí ainda cálculo de volumes de extração, né, que se encaixa ali na alocação e controle de cabos também. Então, a partir do momento que nós vamos extraindo esse material, a partir do primitivo, nós vamos tirando uma superfície da outra ali, fazendo cálculo num software como Civil 3D, né, AutoCAD Civil 3D, e nós vamos ali modelando esses dados para que a gente possa estar medindo esse volume de material que está sendo transportado, né? E muitas vezes isso é muito caro, né? Então você vê um caminhão aí, sei lá, de uma caçamba de 14 metros cúbicos, né, de material sendo transportada. Então isso é um elemento importantíssimo para o DMT, que é a distância de material e transporte, né? Muito utilizado aí nas obras, e os profissionais, né, e na área já veem isso, e os alunos aí verão com muita frequência assim que estiverem nas obras, né? Então aí nós temos reabilitação de áreas mineradoras, né? Ainda verificando ali a área desse local, né? Verificando os projetos anteriores já gerados para que consigam requerer as licenças, né, junto aos órgãos ambientais para reabilitar essas minas, ok? E nós temos ainda o georreferenciamento e cadastro, como nós já informamos aqui anteriormente, tá? Nós temos aí a segurança operacional, porque através dos levantamentos topográficos, né, nós temos aí os taludes, né? Então esses taludes, essas bermas, eles têm que ser cortados numa inclinação tal que a geotecnia já informou, né? Então você tem que ir lá locar esse talude para que ele seja cortado naquela angulação onde a geotecnia informou que o ângulo de atrito não vai ser perdido ali, né? E etc. Não vamos abordar aqui muito a geotecnia, mas a topografia vai subsidiar isso, né? Fazer com que esses taludes sejam cortados, né, da forma mais adequada, né? E ainda nós temos ainda a questão da terraplanagem. Nós temos muita terraplanagem nas áreas de mineração, né? Então nós temos ali que fazer ali, né, os cortes, aterro, né, dessas estradas ali. À medida com que vai se escavando, é necessário fazer as estradas ali, né, para fazer o escoamento desse material que ora está sendo escavado aí, ok? Então nós temos aqui alguns equipamentos e acessórios que nós iremos abordar agora, mas na próxima aula, né, nós estaremos abordando cada um e as suas características, ok? Então os equipamentos clássicos que nós temos aqui, né, estação total, nível óptico digital, teodolito, GNSS de navegação, que aqui entra o Garmin, nós temos receptor GNSS geodésico, nós temos trena de aço ou fibra e drones, né? E aí eu já trouxe aqui os avançados também, porque é algo que nós iremos utilizar mais à frente aqui durante as aulas para explicar cada um desses objetos. E nós temos aqui os acessórios, como prisma refletor simples, duplo ou mini prismas, né? Hastes e bastões, tripé de madeira ou alumínio. Nós temos aqui suporte de prisma, né? O base nivelante, né? Mira telescópica ou régua, tablet ou coletor de dados, estacas e tintas para marcações, ok? Então esses aqui são os equipamentos e acessórios, mas nós teremos uma aula específica para tratarmos desses equipamentos e acessórios e informarmos as características de cada um, ok? Então, em resumo, para nós concluirmos aqui a aula, nós temos que a topografia ela é essencial para conhecer o terreno. Ela é empregada em várias áreas, como nós mencionamos aqui anteriormente, né? E possui ferramentas e técnicas que aumentam a precisão, ok? Então, dica final: saber topografia abre portas em engenharia, agronomia, arquitetura e muito mais, ok? Então essa foi a nossa aula. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, né? E ativar as notificações. Até mais!